Hayom Yom do dia 25 de Sivan, também extraído de uma carta do Rebbe anterior para um Hassid. Nessa carta, escreve o Rebbe, ele transcreve um versículo do livro de Mishlei, do livro de Provérbios do rei Salomão, mais sábio de todos os homens. O versículo em hebraico diz: Da'aga belevish Yashchena, o que significa literalmente uma preocupação no coração do homem, o deixa abatido, a ponto até de o deixar reclinado. Yashchena significa que a pessoa fica cabisbaixo, se sente, não só se sente, mas até fisicamente isso deixa o abate, deixa reclinado, cabisbaixo. Isso é a palavra Yashchena, mas sobre essa palavra Yashchena no final, que no sentido literal se fala que uma preocupação no coração do homem acaba deixando ele abatido e acaba se refletindo até fisicamente na sua estrutura corpórea, na sua espinha dorsal, deixando ele rebaixado, cabisbaixo. Então, sobre essa palavra Yashchena, nós encontramos no Talmud que os nossos sábios dão duas interpretações sobre esse versículo, qual é o efeito que produz uma preocupação no coração do homem, no coração da pessoa. Então, eles dizem que aqui o rei Salomão, através desse jogo de palavras que nós vamos ver na interpretação dos nossos sábios, como de certa forma eles estão querendo nos falar que o rei Salomão não queria aqui apenas nos dizer qual é o efeito maligno que causa uma preocupação constante no coração da pessoa, o quanto isso afeta não só emocionalmente, mas até fisicamente a sua saúde, isso reclina, deixa cabisbaixo, mas na verdade os nossos sábios no Talmud, eles querem dizer que o rei Salomão aqui também estava insinuando qual a solução para esse problema. Ou seja, se uma pessoa está com uma preocupação forte no coração, o que ele deve fazer? Então eles tomam, os nossos sábios, essa palavra final do versículo, que significa, traduzindo ao pé da letra, ou no sentido literal, que a preocupação abate, reclina a pessoa. Nossos sábios dão duas interpretações. Uma não leia Yashchena, mas sim Yesichena. Yesichena midato, que significa remova a preocupação da tua mente. Simplesmente, se essa, como nos dizendo, saiba que uma preocupação no coração da pessoa é capaz de prejudicá-la, prejudicar a sua própria saúde, de abatê-la, e, enfim. Então ele diz, qual a solução então? Retire essa preocupação do seu coração, exclua essa preocupação da sua mente, por mais que a preocupação é preocupação, mas não fique obcecado com isso, porque senão isso vai te prejudicar. Então, Yesichena midato, a primeira interpretação talmúdica, ela vem nos dizer que a pessoa deve como se esquecer da preocupação, tirar isso da cabeça, da sua mente, não ficar obcecado nisso para não se prejudicar mais ainda. Uma segunda interpretação que nós encontramos no Talmud, que eles fazem uma outra leitura, Yesichena lacherim, da palavra sichá, sabe o que? Se você tem uma preocupação no teu coração, comente-a com outros. Vá e conte o seu problema para outras pessoas. Não só com o intuito de desabafar, não só para compartilhar, para aliviar, mas de repente, comentando com outros, uma solução que você não está vendo com os teus próprios olhos, eles podem iluminar aqui a questão, eles podem lhe dar uma ideia, podem lhe dar um conselho facilitador e que vai te ajudar. Então essas são as duas interpretações que constam no Talmud sobre essa frase no livro de Mishlei, no livro dos Provérbios. Sobre a segunda ideia, o segundo conselho que os sábios nos dão, se você está com uma forte preocupação, vá e comente com outros. O Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad, explicou que aqui com outros não significa vá para qualquer um e conte o seu problema, ou vá para o teu terapeuta e desabafe, etc. Não, quando ele nos diz comente a preocupação que está te afligindo com outros, outros aqui significa com aqueles que são outros
somente em relação ao corpo. Ou seja, é uma outra pessoa, um outro indivíduo, corporalmente é uma pessoa per si, ele é outro, não é? Mas que estejam plenamente unificados com ele, que sentem afinidade e empatia com ele e os seus assuntos. Ou seja, aqui, quando ele nos diz, vai, conte, comente o seu problema, a sua preocupação com outros, outros são outros indivíduos que não fazem parte da sua própria existência, não são parte integral de você mesmo, são outras pessoas, não é? São outros, mas só no aspecto físico. No aspecto emocional, no aspecto de proximidade, intimidade, eles são muito próximos de ti, estão muito unificados com você, se tocam com o que diz respeito a você, nutrem grande empatia e tem uma genuína preocupação. Então, como dizendo, não adianta só ir contar para outros o problema. Uma coisa é, se você está em busca de soluções, você vai buscar o conselho de um profissional, tudo bem, profissional da área. Mas aqui, se a preocupação é um tipo de preocupação profunda, então a pessoa tem que saber escolher para quem ir contar e relatar, para alguém que ele sabe, por mais que é uma outra pessoa, mas que é muito próxima dele, uma pessoa que realmente se identifica com ele e é muito próxima dele, nutrindo grande empatia e sentindo os seus assuntos como se fossem os seus próprios, né? Inclusive, sobre isso, alguns Hassidim explicavam que essa frase, contar para outros, o que Tzemach Tzedek dizia, outros só em corpo, mas que na prática sejam plenamente unificados com ele, sentem afinidade, empatia, que esses outros se referem ao Rebbe. Ir contar o seu problema para o Rebbe é uma outra pessoa, mas é uma pessoa que está plenamente identificada conosco e genuinamente preocupada com os nossos assuntos, e sem dúvida alguma o conselho que ele vai dar vai ser útil e eficaz para nós. Mas de qualquer forma, além dessa interpretação, essa interpretação literal, ir contar para outras pessoas, amigos íntimos, amigos próximos, e nós sabemos que o nosso Rebbe, ele dava como regra geral, principalmente quando já não havia tempo e possibilidade de responder um a um todos os pedidos, todos os pedidos de conselhos, todas as solicitações, todas as consultas que faziam o Rebbe estabeleceu regras e dizia, quando a pessoa está atormentada por um problema, que ela se aconselhe com Yedidim Mevinim, com amigos entendidos. Então aqui tem que ser as duas coisas, tem que ser alguém, um entendido, que entende do assunto, mas não só alguém que entende do assunto, que seja um amigo, um grande amigo. Ou até em questões de saúde, que o Rebbe dizia que, de acordo com o próprio Shulchan Aruch, o Código de Leis Judaicos, tem que se procurar um médico, e às vezes até 2 médicos, quando é um assunto mais sério, e antes de uma decisão, ou se é uma cirurgia, etc., verificar que há pelo menos duas opiniões médicas credenciadas que indicam esse tratamento, mas o Rebbe também enfatizava que mesmo se tratando de médicos, a pessoa tem que consultar e buscar o Rofei Yedid, um médico amigo, um médico de família, um médico próximo que também é amigo, e além do atendimento profissional, etc., mas ele também se identifica muito com a pessoa, quer muito o seu bem-estar, sente a pessoa, e daqui nós vemos que esse é um aspecto importante para aliviar as preocupações. Então existem esses 2 aspectos, quando é possível retirá-la, excluí-la da mente. E se há algo que nos atormenta e não dá totalmente para excluir, então ir e contar para outros. Para outros pode ser ir contar para o Rebbe, o Tzadik, etc., em busca de orientação e ajuda, conselho, ou para outros, para amigos que são chegados, íntimos e que querem muito e de fato o nosso bem-estar, contando e relatando para eles, então vai surgir uma ideia, um conselho, uma solução para os nossos problemas.